Eu sei que você não vai concordar, mas é porque, comparado com um município do interior do Nordeste, em Pomerode já está tudo resolvido. Faz parte. O pessoal costuma dizer que quem vem de fora, a gente tem uma imigração muito grande aqui do Nordeste também. Que aqui já está tudo bom, já está tudo certo, tem saúde, tem educação, né? Mas eu sempre sou da proposta de que na política você não pode ficar confortável, né? Você não pode ficar parado, né? Se está bom é porque houve um trabalho para chegar lá e eu acho que tem que continuar fazendo um trabalho de fiscalização, de representação da comunidade, né? Para que a gente consiga manter esse bom trabalho e melhorar a cada dia, né? Agora, realmente falando de como é uma rotina de um vereador como homem público da cidade, as pessoas aí vêm te pedir cimento, telha, tijolo para construir uma casa, cesta básica, porque está precisando comer. Acontece, Glauco, né? Não é uma rotina tão frequente, tá? Mas acontece das pessoas pedirem ajuda, porque apesar de a gente estar numa região onde você tem um PIB maior, onde você tem condições de emprego mais, não vou dizer fáceis, né? Mas existe a oferta de emprego maior, você ainda tem pessoas que às vezes não conseguem se colocar no mercado de trabalho, você tem pessoas que não tiveram acesso ao estudo de alguma maneira, e elas têm dificuldade, sim. Então, há pouco tempo atrás, um colega vereador, que é o presidente da Câmara aqui em Pomerode nesse ano, ele até trouxe alguns dados da Conferência Municipal de Assistência Social e mostrou que em Pomerode a gente ainda tem cerca de 50 famílias que vivem em extrema pobreza, que é aquela questão da renda per capita, né, calculada, e a classificação que é feita em cima disso. Então, a gente tem pessoas que precisam de ajuda. Agora, na rotina dos vereadores, isso não é comum. Acontece, mas não é comum, né, de pedir ajuda. O que mais acontece é pedir uma ajuda, digamos, para eventos, para questões de saúde. Isso acontece bastante, né? De não conseguir, a pessoa não conseguir acesso a uma consulta, a um exame, a uma cirurgia. Isso aí ainda é um problema para nós aqui. E aí a pessoa busca por meios particulares e ela precisa fazer uma vaquinha, precisa fazer uma rifa, precisa fazer a gente chama aqui uma pastelada, algum evento de arrecadação para conseguir ajudar. E aí os vereadores às vezes acabam ajudando também. Mas não para intermediar uma interferência política para conseguir um exame que é oferecido no SUS, mas a pessoa não está conseguindo, porque existe uma demanda maior, por exemplo, do que a oferta. Isso você tem ainda Sim, essa sim. dificuldade? Não, isso não, a gente não tem nem acesso a isso, né? Porque hoje existe um controle regulatório e que é muito importante, através do CISREG, né, que é o sistema de regulação, onde você não tem como influenciar quem vai chegar antes ou quem vai chegar depois, né? Existem médicos reguladores que nem têm contato com os políticos, assim, digamos, não vou dizer que não tenha contato, talvez conheça, mas eles têm uma atuação independente, né? E eles são fiscalizados, né, são cobrados pelos seus gestores, né? Não existe hoje eu não vou dizer a menor possibilidade, mas eu desconheço atualmente de que tenha esse tipo de intermediação para conseguir uma consulta mais fácil, conseguir um exame mais fácil, uma cirurgia, furar uma fila, tá? Coisa que eu já vi acontecer, porque eu sou da área da saúde, né? Já vi acontecer aí há 10, 15 anos atrás, acontecia aqui ainda, né? Mas hoje não vejo mais isso acontecer. Como foi para vocês conseguirem se livrar disso, que não é um processo positivo? Sim, porque como é que eu posso dizer, né? A dor da pessoa é só ela que sente, né? Então, o cidadão que está lá e está passando por um problema, ele quer resolver o problema dele, ele precisa resolver o problema dele, né? Então, se ele consegue um apoio de alguém, talvez mesmo que seja de uma maneira irregular, muitas vezes ele fecha os olhos para isso porque ele quer resolver o problema dele. Mas isso é injusto com todos os outros que estão lá na fila, né? E aí o que foi resolvido
acho que foram vários fatores, mas o que existiu na região e existe até hoje, né, é um compromisso de gestão regional, né? Não é só cada município, né? Existe um consórcio onde os municípios se reúnem para buscar soluções na área da saúde para conseguir oferecer mais serviços e de uma maneira melhor para os cidadãos. E o Ministério Público, eu lembro que na época atuou também de uma maneira muito forte, né, cobrando para que não houvesse nenhum tipo de favorecimento, facilitação no encaminhamento de situações de saúde, né? Nos consórcios, cada município assume especialmente uma área e o outro assume outra. A tarefa é dividida, é isso? O consórcio ele é uma junção de todos os municípios, né? Acredito que, claro, cada um tem, às vezes, alguma coisa para oferecer, né? Vou dar um exemplo do município de Pomerode. O hospital de Pomerode não é um hospital, claro, grandioso, mas ele consegue oferecer, por exemplo, os exames de mamografia ou algum outro tipo de consulta de um profissional que não tem em cidades menores na região. Então, ele consegue oferecer esse serviço, ele oferece através do consórcio, e os outros municípios da região conseguem vir aqui e oferecer para o seu cidadão aquele serviço aqui na cidade de Pomerode. Assim também a gente precisa do município de Blumenau, que é um município 10 vezes maior que Pomerode, e muitos exames, consultas, cirurgias que são feitos nessa cidade são feitos também através desse consórcio. Então, cada um oferece o que tem de melhor. Para a gente esclarecer, para quem estiver ouvindo também, Pomerode é uma cidade pequena, de 30 e poucos mil habitantes. Isso mesmo, Glauco, são cerca de 35 mil habitantes, né? É uma cidade de colonização alemã e tem uma questão bem diversificada economicamente falando, né? Parte industrial, parte do turismo aqui, que é muito importante também, né? Então, é uma cidade que vem crescendo a cada dia também. Agora, pelas informações que tenho, eu imagino que vocês sejam muito cobrados, né? No sentido de que as pessoas, a comunidade, ela entende que tem direito à atuação do poder público, que não está pedindo um favor à prefeitura quando reivindica coisas que são básicas. Não é assim? Vocês se sentem muito cobrados como representantes da comunidade? Com certeza, Glauco. Eu diria que eu sou um cidadão antes de estar como vereador, né? E eu também faço essa cobrança e fazia essa cobrança. Acredito que isso qualquer cidadão brasileiro deveria entender que essa cobrança ele pode fazer, porque a gente paga cerca de 40% dos nossos ganhos, do nosso consumo em impostos no Brasil. Se a gente não puder cobrar o mínimo de volta através de educação, saúde, que a gente sabe que muitas vezes não chega da maneira como deveria, mas algumas coisas são básicas, né? Então, se a gente não puder cobrar isso, né? E a gente vê que em algumas situações as pessoas ainda entendem que aquilo é gratuito, né? Que a saúde é gratuita, o SUS é grátis, a escola é de graça, não preciso pagar, ou outros serviços da prefeitura são grátis. Não são grátis. A gente está pagando por isso, e se a gente está pagando, a gente tem que exigir que pelo menos o que é oferecido hoje seja oferecido de uma maneira adequada, né? Respeitosa e à altura do que merece, né? Existem, e aí falando agora de uma atuação mais particular, né? Eu acredito muito na proposta de que a gente consiga dar cada vez mais liberdade para o cidadão escolher o que ele quer fazer, né? Mas isso é um processo difícil, é um processo demorado ainda, é muito, muito, como é que eu posso dizer, ainda cru no Brasil, essa situação do cidadão poder escolher, vou dar um exemplo, em que médico ele quer consultar, em que escola ele quer estudar, em que tipo de ensino ele busca, né? Isso não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia, mas já existem projetos no Brasil que pensam dessa maneira, onde você dá ao cidadão, por exemplo, um voucher para ele escolher aonde que ele quer estudar, aonde que ele vai matricular o filho, se o município ou o estado, né, agora falando sobre governo, não consegue às vezes oferecer na área pública toda a estrutura que aquele cidadão precisa.
então que ele consiga oferecer com parcerias público-privadas, com outros tipos de convênios para o cidadão. Então, eu acredito sim que dou razão ao cidadão, ao pagador de impostos, que cobra do vereador, do prefeito, do vice, do seu deputado, senador, aquilo que é de direito. É uma dificuldade assim que é generalizada, eu acho que até no mundo todo a gente pode dizer, é a questão da transparência do gasto público, né? Se você, por exemplo, aí faz uma praça nova, uma coisa que é algo pequeno, uma praça, você vai conseguir saber o custo daquilo? Se lá tem um banco que o valor dele seria 500 e de repente a prefeitura pagou 2.000, você consegue ter um controle maior nessa área da transparência no município pequeno como Pomerode? Consegue, mas é difícil, né? Todo município tem o seu portal da transparência, é uma lei obrigatória, mas quem já tentou entrar, né, quem talvez estiver nos ouvindo e já tentou entrar num portal da transparência, sabe a dificuldade que é para você encontrar as informações. Elas estão lá, né, mas o caminho para se chegar nessa informação é extremamente complicado. Então, hoje você consegue, se você tem uma obra para uma licitação para a reforma de uma praça, como você citou, e você quer saber o que vai ser colocado nessa reforma, vai estar lá no portal a planilha de orçamento, vão estar lá os empenhos que foram liquidados dessa obra. Você vai conseguir entender se teve algum aditivo, vai estar lá esse aditivo, mas até chegar nessa informação é muito difícil. E existem formas de a gente melhorar isso, né? Só depende da vontade do gestor, da vontade do legislativo também de querer criar novas ferramentas, né? Que, claro, dão um pouco mais de trabalho para quem está à frente da gestão, mas depois que isso está rodando, depois que isso está funcionando, fica muito mais fácil. E quando você dá mais transparência aos atos públicos do governo, você consegue a ajuda da população nessa fiscalização. Porque o problema de, por exemplo, aqui, falando corrupção, né? A corrupção não é uma coisa privativa de um político ou de apenas quem está na cadeira do prefeito, do vereador, por exemplo. Existem muitos cargos abaixo deles, né, de secretários, assessores, diretores, gerentes, que também têm poder de decisão em diversas situações. Poder de decisão de escolher uma empresa para fazer uma manutenção, poder de decisão de participar de uma licitação. Então, existem várias formas da corrupção acontecer no meio público. E se a gente só resolve isso com amarras e com transparência. Então, eu sou um grande defensor dessa questão da transparência dos dados. Inclusive, hoje, né, terça-feira, é dia de sessão em Pomerode, e nós votaremos um projeto que é de minha autoria, está na pauta, na ordem do dia, que institui a política municipal de transparência nas obras públicas. Né? Depois posso compartilhar se quiser, mas é justamente para pensar na parte das obras, que é uma grande parte do orçamento de um município, de um estado, conseguir trazer os dados dessas obras para um meio mais prático, né? O site da prefeitura, um link que leve diretamente a esses dados, uma coisa mais simples do cidadão conseguir ver e acompanhar o que está sendo feito naquela obra, o que foi gasto naquela obra, quantos, como você citou, quantos bancos foram colocados, qual é o custo daquele banco. Quanto mais acesso facilitado a gente tiver a isso, maior vai ser o questionamento do cidadão, e aí o poder público vai precisar sempre estar de olho mais aberto, né? Então, essas amarras, esses projetos que trazem mais transparência são possíveis, já existem em outras cidades, e com certeza é uma das maneiras que eu vejo que vai melhorar a atuação aí do poder público na realização de obras, por exemplo. Vereador, eu queria encerrar com uma questão que eu acho que lugares como Pomerode, tem outros aí vizinhos que são a mesma coisa, tem muito a ensinar para o resto do Brasil, que é como exploram o turismo, como valorizam, fazem com que as pessoas comecem a ter vontade de ir conhecer, com coisas simplesmente da cultura. E eu vi, no caso de Pomerode, que já falamos, é uma cidade de 35 mil pessoas, e tem muitas atrações turísticas estabelecidas na cidade para as pessoas irem conhecer. Às vezes você tem uma cidade grande e que não sabe mostrar seu potencial turístico. Isso é uma coisa
que é uma mentalidade, parece, de vocês aí, né? Eu diria que nem é agora uma questão de poder público, né? Quem faz isso são as pessoas, né? O turismo de Pomerode, ele vem crescendo já há alguns anos e cada vez aí a gente vê que tem um potencial maior, graças às pessoas que trabalham para isso em Pomerode, né? O poder público ele tá como um apoiador, né? A prefeitura, legislativo, eles estão como apoiadores, né? Eu acho que talvez para mostrar para fora da cidade, para divulgar, mas o que faz acontecer são os cidadãos e são os empreendedores que trabalham aqui. De que maneira? Pomerode há muitos anos vem tendo atuação de associações, né? Então grupos organizados que conseguiram ver ali no seu nicho de atuação que aquilo era possível levar para as outras pessoas, mostrar aquilo para as outras pessoas. Então, a gente tem hoje associações de bairros, né? Associação, aqui tem uma muito famosa, que é a Rota do Enxaimel, né? Associação Rota do Enxaimel, que é um bairro onde tem mais casas no estilo Enxaimel, construídas no estilo Enxaimel, fora da Alemanha. Então, é um lugar que não foi construído para isso. O bairro é assim, né? As pessoas que moram ali. Mas elas conseguiram ver que era possível fazer um desenvolvimento daquela região para manter a cultura, manter essa tradição, mas também trazer uma situação econômica favorável para eles. Porque você precisa manter a casa em Charmel, você precisa manter essas tradições, mas precisa ser também economicamente viável. E elas conseguiram construir isso através de uma associação naquela região. E assim existem outras associações de outras rotas do município, associações de artesanato, que conseguiram se organizar muito bem, se ajudam, e o cidadão vem aqui, o turista, leva um presente, leva um souvenir para a sua cidade, né? Então, existem diversas pessoas envolvidas, empresas envolvidas, que conseguiram se organizar e levar para outras cidades, estados, até para o mundo, né? Existem prêmios internacionais aí que Pomerode já recebeu, graças à organização dessas pessoas em prol do turismo, né? E que tem movimentado aí muita gente do Brasil aí que vem visitar a cidade. Tá bom. Obrigado, então, vereador Geliandro Ribeiro de Pomerode, Santa Catarina. Muito obrigado, Glauco, à disposição.